Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta quinta-feira da novela Travessia, o Guerra pressionará o Ari e dará um ultimato no rapaz para ver se ele realmente está disposto a tudo. Você está namorando a Kiara. O que eu quero dizer a você, rapaz, não magoa minha filha. Isso eu não vou admitir. Essa história da noiva desaparecida me deixou cabreiro. Ainda mais que tem filho no meio. Eu vou ficar de olho. O compromisso que você está assumindo agora é comigo. Se desligue inteiramente dessa história que você deixou para trás. Para começar, traga o menino para cá. Manda buscar o menino. O Ari obedecerá ao pai da Kiara e decidirá pegar o filho, que estará esse tempo todo aos cuidados da Núbia. A comerciante, aliás, vai ficar em êxtase com a reviravolta na vida do herdeiro. Ela espalhará para toda a vila onde mora que o Ari vai se casar com a filha do dono de uma construtora. O Ari, no fim das contas, vai vender sua alma ao diabo em forma de sogro. Cada vez mais envolvido com a Kiara, o arquiteto será praticamente obrigado pelo Guerra a deixar o seu passado para trás, incluindo tirar o Tonho do Maranhão para morar com ele no Rio de Janeiro. Em troca, o empresário dará um apartamento, um carro e um emprego para o rapaz. Para tentar proteger a Kiara, o Guerra vai se aproximar do arquiteto para saber tudo sobre sua vida. Durante a conversa, o Ari revelará que tem um filho e que sua ex-noiva Brisa sumiu. O executivo, então, dirá para ele levar o menino para o Rio de Janeiro. O Ari argumentará que mora de favor na casa de um amigo e que não tem condições de cuidar de uma criança. Ainda tem muita coisa por vir, como o Ari ficando entre a cruz e a espada, além da Guida surtando com a Leonor. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continua assistindo o vídeo. E me conta, de qual estado e cidade você está acompanhando? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber, viu? Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Travessia, clica no botão de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você acha que o Ari está certo em levar o filho para o Rio de Janeiro? Ou o Ari não deve fazer isso com o Tonho, já que não tem notícias da Brisa? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você gostaria de ver a Núbia quebrando a cara com a Kiara, sim ou não, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. Na mesma hora, o Guerra dará para o Ari a chave de um apartamento da construtora, para ele morar com o Tonho. Se você vai assumir uma relação com a minha filha, seja ela de que tamanho for, a premissa é essa: cortar o que ficou para trás pela raiz. Explicará o pai da Kiara, deixando o maranhense chocado. O Guerra perguntará sobre os estudos e também sobre o trabalho, e o Ari dirá que tem muitos projetos de pesquisa dependendo de financiamento. O executivo dirá que isso não será problema. E mais, ele ainda dará um carro para o Ari. Não quero a minha filha dependendo de táxi, nem ficando sem carro para emprestar para você. Providencia logo a vinda do menino. Avisará o Guerra, deixando o Ari embasbacado. O arquiteto ficará ainda mais deslumbrado ao conhecer o apartamento
e comentará com a Kiara que ficou encabulado, já que o Guerra nem o conhece direito. Não custa nada para ele, tem um monte de apartamento, de carro naquela empresa. Vai acostumando, esse é o meu pai. Só quer dizer que você virou best friend, dirá ela. O Ari conversará com o Gil e dirá que não entende o porquê do Guerra exigir que ele leve o Tonho para o Rio de Janeiro. Ele quer ter o controle, ora. E tá certo. Tá te dando coisa demais. Algum preço você tinha que pagar se quiser receber. Não é de graça. Mas eu vou te dizer, irmão. A partir de agora, não vacila com essa garota, não. Não vacila que vai dar ruim pra você. Esse Guerra acaba contigo, opinará o Gil. Por outro lado, a Guida sempre tenta passar a imagem de espirituosa e bem-humorada, mas a verdade é que ela também é um poço de insegurança, pelo menos em relação a Leonor e o Moretti. Incomodada com a proximidade entre a irmã e o marido, que já foi inclusive namorado da caçula, a Guida tentará empurrar o Otto para os braços da Leonor. Mas ambos já estarão interessados em outras pessoas. O Moretti procurou a cunhada para conversarem sobre o passado. Ele disse para Guida que precisava se desculpar com a ex-namorada e entender os sentimentos dela. A Leonor disfarçou seu incômodo e falou que não se importa com o casamento dele com a irmã dela. O Moretti, então, a convidou para passar uns dias com eles em Lisboa. A Guida não reagiu bem sobre o convite feito pelo marido. Ciúme não é a palavra, não sou mulher de ciúme, mas eu gosto de entender e ainda não estou entendendo, reclamou ela. Enquanto isso, a relação da Leonor com o Stênio não está caminhando da maneira que ela esperava, e a moça decidiu aceitar o convite do cunhado. A Guida não disfarçará a raiva ao ver a Leonor em Lisboa e tentará empurrar a irmã para o funcionário do Moretti. Ela pedirá que o Otto acompanhe a Leonor em um almoço e insinuará que os dois têm muito em comum. A caçula logo perceberá e perguntará se a irmã está empurrando o hacker para ela. Não, Leonor, não. Só estou querendo que o nosso almoço seja mais divertido para você. Mas tá aí. Se você e o Otto se acertassem, eu ia fazer muito gosto. E o Moretti ainda mais. Jogará a Guida na cara da Leonor, deixando claro que não quer saber de proximidade entre ela e o Moretti. Além disso, o climão entre a Leonor e a Guida ficará ainda pior. Mesmo com os conselhos da tia Cotinha para que a Leonor não aceite o convite do Moretti, de nada vai adiantar. A caçula decidirá ir para Lisboa para o desespero da mãe do Rudá, que morrerá de ciúmes da irmã. Afinal, ela viajará a convite do Moretti. O executivo procurou a cunhada para conversarem sobre o passado. Ele disse para Guida que precisava se desculpar com a ex-namorada e entender os sentimentos dela. A jovem disfarçou seu incômodo e falou que não se importa com o casamento dele e da irmã. O Moretti, então, a convidou para passar uns dias com eles em Lisboa. A tia Cotinha ficou preocupada. Você não vai aceitar uma proposta dessa? É claro que não vai, disse a mulher completamente indignada. Ela bem que merece que eu aceite, completou a Leonor, impulsiva e com sede de vingança. Dito e feito, mas a Guida não reagirá nada bem
ao saber do convite feito pelo marido. Pior ainda, ao perceber que a Leonor inclusive já chegou. Ciúme não é a palavra. Não sou mulher de ciúme, mas eu gosto de entender as coisas e isso não entra na minha cabeça. Reclamará ela, sem entender o motivo do Moretti ter feito uma coisa dessas. Simples. Eu gosto de situações claras. Não tenho paciência para ler entrelinhas, ficar decifrando sinais. Essa história da Leonor está cheia dessas coisas e continuaria assim se você tivesse ido comigo. Fui sozinho e deu tudo certo. Resolvi a parte que me cabe e deixei o terreno pronto para você resolver a sua. Responderá o Moretti. Enquanto isso, a relação da Leonor com o Estênio não vai caminhar nada bem, já que ela esperava, de fato, estar namorando com ele e que o Estênio tivesse lhe assumido publicamente. Justamente por esse motivo, diante da decepção com o Estênio, é que a Leonor decidiu abrir mão e, de fato, ir para Portugal. Ainda irritada com a decisão da irmã, a Guida comentará com a Inácia que não quer que a Leonor viaje com eles. A Guida terá certeza de que a irmã deseja se vingar, sem nem imaginar que a Leonor já está em outra, muito mais interessada no ex-marido da prima, apesar da decepção amorosa. Mas se a senhora não quer que a sua irmã venha ter consigo, por que não diz a ela que não venha? Perguntará a Inácia, completamente confusa. Porque por enquanto ela ainda está em dúvida. Mas se perceber que isso me atinge, não vai mais ter dúvida nenhuma. Responderá a Guida, que não disfarçará a raiva ao ver a Leonor em Lisboa. Já o romance entre o Ari e a Chiara logo deixará de ser um conto de fadas. A moça cairá na real ao se ver com um enteado, o Tonho. Acostumada com a farra e com a curtição, a jovem não saberá lidar com a responsabilidade de ter uma criança para cuidar. Mas a Patricinha sequer estará sozinha nessa empreitada. No momento em que o menino chegar no Rio de Janeiro, o Guerra providenciará uma babá para auxiliar nos cuidados dele. O Ari também não jogará o título de madrasta para a moça. Ele se limitará a dizer ao filho que a Dondoca é apenas uma amiga. A mentira, aliás, criará uma nova briga entre os pombinhos. A Chiara sentirá que o namorado não está levando a relação tão a sério quanto ela. Eles até terão uma breve discussão quando o assunto vier à tona, mas nada deixará a Chiara com o cabelo tão em pé quanto os momentos em que precisará cuidar do Tonho. A essa altura, ela já terá percebido que o arquiteto não é nenhum símbolo de responsabilidade. Ele não hesitará em deixar o menino na casa do sogro, que, aliás, se afeiçoará ao garoto em 2 tempos, provando que não pode chegar perto de um suposto órfão sem querer pegá-lo para si. Contudo, a responsabilidade recairá sobre os ombros da moça, quando o pai estiver fora, e ela terá um chilique, por mais que num primeiro momento tenha recebido bem a ideia de ter um enteado. A mentira do Ari quanto à relação com a Chiara também não pegará bem aos ouvidos do Guerra. Ele entrará em alerta quando o Tonho disser que a Patricinha é uma simples amiga de seu pai. Por isso, decidirá pôr um detetive na cola do maranhense. Não vai demorar muito até o investigador descobrir a relação entre o forasteiro e o Dante, um dos maiores inimigos do ricaço. E falando no Dante,
ele recorrerá a uma medida desesperada. Ciente de que o vilarejo inteiro estará sofrendo pela partida do Tonho, levado ao Rio de Janeiro pelo pai, o professor usará uma carta na manga. Ele ameaçará expor o Ari para o Guerra, caso o arquiteto não leve o menino de volta para a cidade natal. O egoísmo do ex-aluno com seu povo, e especialmente com a própria mãe, que será largada sozinha no Maranhão, impressionará o professor, que não titubeará em entregá-lo ao rival ou deixá-lo sem o filho no Rio de Janeiro. Afinal, não é como se o Ari estivesse passando muito tempo com o menino. O Tonho ficará mais com a babá do que com o pai, que sempre estará envolvido em alguma farra com a Kiara. Aliás, o maranhense só terá se lembrado da criança por causa de uma exigência do Guerra. O sogro ordenará que o genro leve o menino para o Rio, em uma tentativa de fixá-lo ali e evitar o sofrimento da filha. O empresário ainda dará um apartamento e um carro para o arquiteto. Tudo para que o jovem permaneça ali, do lado da Kiara. Por isso a partida do Tonho será tão mal vista, tanto pelos moradores da cidade quanto pelo Dante. Quando souber do sofrimento da Núbia e das circunstâncias em que se deu a viagem do menino, o professor mandará um recado ao ex-aluno por meio do Gil. Ele avisará que se o rapaz não devolver o Tonho para Mandacaru, contará ao Guerra sobre o envolvimento dele na campanha contra a construtora. Além disso, nos próximos capítulos da trama, o Ari cairá num redemoinho sem fim. Depois de noivar com a Brisa e não oficializar a união, o arquiteto fará a mesma coisa com a Kiara. Às vésperas do casório com a Patricinha, ele levará um susto que o fará desistir de tudo. O maranhense descobrirá que a Brisa está mais viva do que nunca e decidirá ir atrás dela. A atitude chocará a todos, uma vez que o Ari parecerá bem à vontade com sua vida no Rio de Janeiro. Ele inclusive dirá isso com todas as letras para o Gil. Desde os luxos que tem acesso até o romance adolescente com a filha do Guerra, tudo parecerá estar nos eixos. Até o Tonho estará com o pai, que ainda terá ganhado um carro e um apartamento do sogro. Toda essa vida de família margarina só vai durar até uma fofoca chegar aos ouvidos da Cidália. A assessora do Guerra descobrirá que a Brisa está viva. Para não deixar na cara os próprios planos, ela dará o endereço da maranhense para o Dante e o instruirá a entregar o bilhete ao Ari. Assim, o rapaz deve desistir do casamento e correr atrás da primeira namorada, exatamente como a Cidália quer. A executiva desconfia de que ele seja um golpista e vai querer afastá-lo de uma vez por todas. E aí, pessoal, você está gostando da novela? Acha que o Ari está sendo cabeça fraca de aceitar o luxo oferecido pelo Guerra? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!